Oi, pessoal, bom dia. São 10 horas e 49 minutos desta terça-feira. Nós estamos na Câmara Municipal de Jaú. Falamos muito sobre o IPMJ, mas hoje o assunto é outro. Todo jauense ficou curioso para saber o que foi feito com os milhões de reais destinados a Jaú através do governo estadual e federal para combater a pandemia. Este ano, os vereadores resolveram criar uma SEI, que, dentre diversas ocorrências, como decretação de sigilo, põe casaco, tira casaco, toda aquela bagunça para ouvir os depoentes que não podiam ter os nomes divulgados, eis que o relatório está pronto. E agora nós vamos falar com o relator Matheus Turini. Matheus, o que podemos dizer, o que deu a SEI? Bom dia. Bom dia, Boni. Obrigado pelo espaço que você está dando aí, a todos os telespectadores que nos acompanham aqui pelo Central de Notícias e pelo Tem Coisas também. Boni, é o seguinte, foram 180 dias de trabalho árduo, muitos papéis, muita documentação para avaliar, só que nós tínhamos um primeiro dever, que era explicar quanto veio e quanto gastou. Não sei se você vai lembrar, mas a Santa Casa informava um valor, depois o portal da Transparência estava com outro valor e o Tribunal de Contas com outro valor. Então, o primeiro grande serviço que nós prestamos para a comunidade jauense foi justamente identificar onde é que estava essa verba. E o portal da Transparência estava errado. Então, o primeiro passo era que, depois a gente ter identificado os valores aqui, o portal da Transparência estava informando menos valores do que recebeu. Para resumir, Boni, vieram quase 39 milhões e 900 mil, e foi gasto 40 milhões e 130 mil reais com Covid-19. Quando você fala que veio 40 milhões, quase 39 milhões e pouco, e gastou-se um pouco mais de 40, a sensação que dá é que, poxa, foi gasto então tudo sobre Covid-19? E não, na verdade, os valores que vieram para a Covid vieram de recursos federais e de recursos estaduais. Só que na hora de gastar, o município também usou recursos próprios. Então, em 31 de julho, que foi o corte que nós fizemos para fechar os números, ainda existem no caixa da prefeitura 5 milhões e 800 mil reais para serem investidos com Covid-19 no município. Ou seja, a gente pode dizer que tudo o que veio não foi usado, então a cidade não usou dinheiro que poderia ter usado para a Covid. Não, o ano virou, só para a gente ter uma noção, né? 1º de janeiro de 2021, tinha 4 milhões e 430 mil reais em caixa. E hoje tem 5 milhões e 800 mil. Então, assim, do primeiro dia de mandato, né, da atual gestão até agora, acumulou-se verbas. Mas é interessante destacar que, assim, esse recurso veio para poder complementar o caixa da prefeitura. Então, ele não veio só para comprar máscara, álcool em gel e questões sanitárias. Ele veio para complementar o caixa. Então, desses 5 milhões e 800 que hoje existem, estão disponíveis para de recurso Covid, tem aqui autorizado e exclusivamente autorizado para atendimento odontológico, atendimento para a saúde do idoso, pessoa em situação de rua, saúde mental, informatização da saúde. Tem recurso que veio com carimbo de Covid para a informatização da saúde. E está no caixa da prefeitura hoje para ser usado ainda ao longo desse ano. Matheus, irregularidades de fatos, crimes, essas coisas foram encontradas? Nós identificamos algumas irregularidades, só que aí nós temos as limitações da Comissão Especial de Inquérito. A Comissão Especial de Inquérito ela tem por objetivo levantar essas informações e passar para frente, para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. Daí, então, um relatório. O relatório foi feito e entregue ontem, dia 23 de agosto, para os demais membros, e ele traz algumas considerações. É óbvio que tem algumas considerações no campo orçamentário. Então, primeiro, o portal de transparência estava errado, nós oficiamos para corrigir. Então, a prefeitura vai ter que se explicar por que alterou o portal da transparência frente ao Tribunal de Contas. Mas tem algumas coisas mais no campo das secretarias. Como as secretarias que mais empregaram verbas foram a saúde, depois a assistência social e depois a cultura, por conta da Lei Aldir Blanc, ficaram várias pendências dessas secretarias aqui. Então, no caso da saúde, que é onde foi o maior volume de recursos e também maior volume de documentos, vários apontamentos, a condução dos trabalhos da SEI acabaram entendendo que não dariam conta de investigar tudo aquilo da saúde, ainda mais quando veio as questões da vacina, o trabalho ficou ainda mais árduo, e a gente tem alguns apontamentos, porque não deu tempo de avaliar, e alguns que a gente concluiu. Daqueles que nós concluímos, mais ficou por conta da vacina e do hospital de campanha. Da vacina, por exemplo, várias vezes, quando nós recebemos aquela, você lembra? Quando veio menores de 60 anos, vacinados como idosos e tudo mais,
A secretária sempre informou que era erros de digitação. Aí tem um primeiro problema. Houve 2 capacitações, uma em janeiro e uma em fevereiro, para mexer no sistema. Mas a secretária informou que a capacitação de Jaú foi feita só em maio. E aí seria um erro ali de digitação apenas. Só que a hora que você apura, Boni, menores de 18 anos foram vacinados contra as normas da Anvisa, e até hoje não foram autorizados, porque foram vacinados com a Coronavac. E alguns profissionais autorizados a tomarem a vacina, a dose, como profissionais de saúde, não tomaram a segunda porque não completavam ou não contemplavam esse grupo. A gente nunca teve um plano municipal de imunização. A pergunta que fica é se houve dano ao erário, porque se teve a primeira dose e não tomou a segunda, não houve um desperdício de dose? Este é um apontamento que já está presente aqui. Do hospital de campanha é um problema que a gente identifica porque o hospital de campanha não foi elaborado pela prefeitura, não tem recurso municipal. Sempre foi uma iniciativa privada do Hospital Amaral Carvalho. Por isso que eles sempre atendiam pelo sistema do CROSS, ou seja, era aqui Jaú e 68 cidades da DRS de Bauru. E nenhum que Jaú nem atendeu, nem teve pacientes no hospital de campanha. A secretária, inclusive, de saúde da atual gestão, ela chega a mencionar, quando ela foi depoente, ela chega a mencionar que dos 480 atendimentos, 10, 12 foram de jauenses. E não houve recursos municipais, o que é um problema, porque outro apontamento que a gente conclui, Boni, é que no mês que mais teve casos de Covid-19, foi o mês que menos se investiu com recursos apregoados como Covid-19. Então, por exemplo, se você voltar aqui no mês de janeiro de 2021, o número de casos positivos, que foi o maior da história, né? E depois veio aquele lamentável mês de fevereiro, com várias mortes, o maior número de positivados foi no mês de janeiro. E foi a menor quantidade de recursos aplicados foi no mês de janeiro. Cabe lembrar que o caixa da prefeitura, em janeiro de 2021, estava com quase 13 milhões de reais, dos quais 4.400 era Covid. E foi o mês que menos se investiu. Precisa apurar, Boni, para saber se essa falta de investimento poderia ter amenizado, um investimento maior poderia ter amenizado esses casos. Ou se não, era uma questão viral mesmo, mas é um apontamento que a gente faz e vai seguir para o Ministério Público. Bom, vai ter muitos desdobramentos acontecerão em relação a isso, mas para a gente tentar simplificar e explicar para a população o que a SEI da Covid e, consequentemente, da vacina apurou e o que você pode falar para o jauense, a grosso modo, para que todo mundo entenda o resultado desse trabalho, Matheus. Bom, a primeira questão é que nós, vereadores, conseguimos identificar cada centavo que veio desse recurso. É importante demais identificar que desses recursos que vieram, aquilo que veio destinado para a Covid foi para a Covid, autorizado para tal. O dinheiro da verba da Covid ela veio para complementar o caixa da prefeitura como um todo. Então, foram feitos, Boni, pagamentos de folhas de pagamentos, foram comprados geladeira para assistência social e todo dentro de um contexto que estava autorizado a ser aplicado com Covid. Nós identificamos isso. Então, cada centavo, cada lançamento, tanto é que fomos nós que apontamos o erro do portal da transparência nessa vinculação. Agora, da operacionalização desses recursos, nós conseguimos identificar aqui que no campo da vacina a gente tem esses problemas, desses casos de Covid-19 a gente precisa ver se em janeiro houve omissões. No campo da assistência, por exemplo, muita cesta básica foi doada, muita cesta básica. Nós não tivemos tempo hábil para identificar se houve uso político, apesar das inúmeras denúncias sobre isso. Nenhum depoente veio e confirmou isso. Então, a gente faz esse apontamento para possíveis averiguações, e principalmente sobre a questão esse recurso ainda está em caixa. Então, políticas públicas para a saúde mental ainda podem ser feitas, atendimento odontológico e tudo mais. Agora, tem um apontamento que ele é curioso, inclusive o Tribunal de Contas assim o faz, que a gente precisa saber quais seriam os desdobramentos sobre isso. O Tribunal de Contas, ele aponta que o atual governo não entregou o plano de contingência orçamentária e não informou, pelo menos ao Tribunal de Contas, o plano de distribuição de merenda escolar. No governo passado, isso está quitado, no Tribunal de Contas, não, deste ano. Então, precisa ser identificado esses pontos. Então, somando tudo isso, o emprego das verbas
contabilmente falando, Boni, não há equívocos. Existem esses efeitos que eu falei para você. E fora outros ainda que a gente pode desdobrar, no campo da cultura. Cultura está sem prestação de conta até agora, Boni. Então, quando a gente foi investigar a Lei Aldir Blanc, tinha tipificações de apresentação. Tinha doações de espaço e apresentações artísticas. As apresentações artísticas foram pagas e apresentadas em 2020, com processos para prestação de contas. Os espaços e livro, documentário que demorava mais, esses ficaram para 2021. O secretário, na época, o Tom Borges, que além de fazer um desserviço para a sociedade jauense enquanto secretário, ele não fez prestação de contas. Está aberto até 31 de dezembro para fazê-lo. Mas ele não fez e aparentemente demonstrou que não sabia a distinção entre apresentação artística e espaço. Isso está pendente. O atual secretário interino, pelo menos, ou até que alguém assuma a pasta, vai precisar fazer essa prestação de conta. E aí a nossa preocupação se não prestar conta da cultura, se não prestar o uso desses recursos da Covid, será que já vai ter que devolver? Ou da apresentação da cultura, esses 5.800.000 que está em caixa. Então, é preciso averiguar esses pontos e a gente está apontando e levando isso para o Ministério Público. Bom, relatório apresentado não só para a comissão, os vereadores na Câmara. Qual é a sequência dos trabalhos, além, claro, de ir para o Ministério Público? Agora, nós entregamos um relatório ontem, um relatório de 125 páginas. Na verdade, nós escrevemos aqui algo em torno de 47 páginas, para ele poder ser conclusivo, e aí tem os anexos, né? Ou seja, eu não falo de nenhum número ali que eu não consiga comprovar aqui. Então, os anexos todos fazem todas as demonstrações de todos os lançamentos com Covid-19. Só que os demais membros agora eles vão ler esse relatório, vão dar o parecer de cada um deles, e aí estava marcado, acabei de receber uma mensagem, quentinha agora, Boni. Estava marcado para sexta-feira agora, foi jogado para 1º de setembro a leitura desse relatório, para os demais membros aprovarem ou não. Da minha parte, nós fundamentamos ele muito bem, com documentos, com os ofícios, com as demonstrações contábeis. Então, se houver discordâncias, eles vão ter que apresentar. Naturalmente, eles podem arquivar. Mas vamos saber por quê, né? Quais serão o parecer dos demais membros da comissão. Independente do que aconteça dentro da Câmara, esse relatório vai para o Ministério Público, que pode dar sequência nos procedimentos. Aí, Boni, são 2 procedimentos. Esse relatório está pronto para ir em nome da SEI, da Comissão Especial de Inquérito. Se por algum motivo os demais membros da comissão entenderem que esse relatório não serve, eu sou vereador. Eu posso pegar esse relatório e apresentar amanhã para o Ministério Público. Então, todas as conclusões que eu tirei, que nós trabalhamos e nós colocamos aqui, nós vamos levar para o Ministério Público sem dúvida. Tá certo, Matheus. Bom, então é aquele caminho tipo IPMJ. Precisa dos vereadores. Se os vereadores não fizerem nada, os vereadores que representam, de fato, o povo jauense vão até o Ministério Público. É a mesma coisa, como sempre. Obrigado, Matheus. Fique sempre muito bem informado na Central da Notícia e não tem coisas que só acontecem em Jaú também.